A seleção brasileira teve a quinta pior dupla de médios volantes entre as 32 seleções que já jogaram até esse momento. Até o momento teve 16 jogos da Copa do Mundo e a seleção brasileira teve a quinta pior dupla de médios volantes. Estamos falando aqui de Bruno Guimarães e Casimiro. Em dados, não estou falando de opinião não, tá? Porque eu sei que muita gente viu ali o desempenho dos jogadores e percebeu a dificuldade desses jogadores em criar, tá? Em ter passes que quebrassem linha, em construir o jogo para o Brasil. E por isso que a seleção brasileira teve essa dificuldade. Então vamos falar em dados sobre tudo isso, que o Brasil ficou à frente apenas de Catar, Paraguai, Tchequia e Cabo Verde. Então é um absurdo que o Brasil tenha passado por isso. Eu acho que também deve ter tido a África do Sul, porque eu não devo ter colocado a África do Sul aqui, tá? Deixa bem claro, por causa das expulsões e acabou que prejudicou. Mas mesmo que eu vá olhar aqui, a África do Sul, só para África do Sul, se a gente levar em consideração um dos meias, tá? Um dos meias teve 13 passes tentados para frente, ou seja, passes que quebrassem linha. Os dois brasileiros juntos tiveram 11. Então, a África do Sul, mesmo assim, ainda teve mais passes para frente do que o Brasil, tá? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jorge Motor, sou um mestre em Big Data, análise de jogo e Scouting pela Universidade Europeia. E também sou treinador de futebol, licença B UEFA. Vamos agora aqui para a tela do meu computador mostrar os dados da FIFA, ou seja, pegar ali no site da FIFA Training Center e mostrar esses dados para que a gente possa verificar toda essa situação, tá? Então vamos lá. Já começando aqui no jogo do Brasil, né? Brasil e Marrocos, então pegamos aqui a dupla central, tá? Então, da maioria dos times, eu peguei a dupla central. Alguns times tinham apenas um, então eu tinha que procurar um outro médio ali que se assemelhasse mais com essa posição, tá? Mas teve times que mesmo com apenas um, teve mais passes do que os dois brasileiros, que começaram o jogo, tá? Então vamos lá. A gente descer aqui, ó. E a outra situação são passes tentados, tá? Então, nesse relatório da FIFA, tem isso aqui, ó, linhas quebradas, tá? Ou seja, tentativas de quebrar a linha. No Brasil foi 119 tentativas, tá? Nessas 32 seleções, o Brasil ficou em 17º colocado em tentativas de passes quebradas, tá? E também 17º em passes para frente, tá? Assim, não vou ficar me alongar em passes para o lado, em passes altos, não. Vamos pensar em passes para frente, passes progressivos, ou seja, o passe que faz o jogo fluir de fato, tá? Aí a gente sabe que os outros passes também são importantes, mas a ideia é focar nesses passes. As tentativas de passes, tá? E os passes para frente. E se a gente for descer aqui, ó, vamos lá. O Casimiro teve apenas 5 passes tentados e 4 completos. A média foi até boa, a porcentagem foi até boa. O Bruno Guimarães, 6 passes tentados e 5 completos. A tentativa também foi boa, porém foi muito pouco para criar. E muita gente falou hoje que o Brasil, que o problema do Brasil não era ter meias. É sim, o problema do Brasil é ter meias criativos e precisa desses meias que venham buscar o jogo e criem, porque senão o jogo ia ficar no pé de quem? Do Gabriel Magalhães, teve 11 tentativas, tá? Senão o jogo ia ficar nos pés de quem? Dos zagueiros, né? E aí, se a gente for olhar aqui os zagueiros do Brasil, Gabriel Magalhães, 11 passes tentados, 10 completos. A maioria foi boa. Marquinhos, 9 passes tentados, 7 completos, tá? E quem era o outro? Começou com o Roger Ibanez, com 7 tentados e 7 completos. Porém, se você for olhar aqui depois, quem conseguiu dar mais passes para frente no Brasil foi o Douglas Santos, que é o lateral esquerdo, e estava criando ali um pouquinho mais atrás. Depois disso, foi o Danilo, que entrou no segundo tempo, ou seja, o Danilo precisou entrar, aquele que é tão contestado por estar ali, né? Precisou entrar para que o Brasil conseguisse melhorar em passes para frente. Então, Danilo, em 45 minutos, fez mais passes do que Casemiro e Bruno Guimarães juntos, tá? E se a gente for pegar mais alguém, por exemplo, o Paquetá, tá? Que também deveria fazer essa função, a gente sabe que o Paquetá tem essa capacidade de ser um 8, né? A gente entende que ele começou mais aberto e tudo, opção do treinador, tá? Mas se a gente for pegar Casemiro, Bruno Guimarães, 11, com o Paquetá dá 17 passos para frente tentado. O Danilo teve 16, tá? Bem, claro, a gente percebe que o Danilo vai ter mais oportunidade de pegar a bola mais atrás e jogar de frente, tá? Só que esses jogadores, quando a gente for comparar com outros de outras seleções, que a gente vai olhar aqui, no Marrocos era o 24 e o 6, tá? O 6 teve 15 passes para frente e 11 completos. Então aquele menino lá, o novinho, que é o nome dele aqui, Boadi. O Boadi teve 15 passes para frente. E se a gente for olhar os zagueiros, né? O Mazuri, que joga mais atrás, teve 15. O Hakimi joga. O Hakimi já é mais espetado, tá? Mais tranquilo.
O outro era o 24. O 24 teve 16 passes. Então a dupla de volantes do Marrocos teve 31 passes para frente. É absurdamente maior do que todos os meios do Brasil. Se a gente ainda for pegar o Danilo Santos, não teve nenhum passe. O Fabinho teve 3. Tá? Então vamos pegar aqui a soma de novo. Vamos lá. Casimiro 5, Bruno Guimarães 6, 11. Com o Lucas Paquetá 17. Com o Danilo, ou com o Fabinho, 20. 20 passes, que o Danilo não fez nenhum. Então os meias que jogaram pelo Brasil fizeram 20 passes. Tá? O 24 teve 16 e o 6 teve 15. Então 31 passes, são 11 passes a mais para frente que o Marrocos teve. Tá? E se a gente for pegar no global aqui, desses 119 passes, vamos lá. Desses 119 passes aqui, tentativa de passes quebrada para a linha, que o Brasil ficou em 17º colocado entre as 32 seleções, pô, assim, bem no meio da lei do meio desses 32. Estamos falando de equipes como Costa do Marfim, que teve a frente do Brasil, tá? Com 144 passes. São 25 passes a mais do que o Brasil. Estados Unidos, Egito, Escócia, Suíça, Canadá, Coreia, Marrocos, Equador e Turquia. Seleções que não deveriam estar. Sem contar Holanda, Espanha, Alemanha. Para o México, eu não quero botar o México muito aqui nesse parâmetro, porque realmente com as expulsões da África do Sul facilita essa situação, tá? E o México, sabe, foram 134. Eu tenho aqui tudo anotado. Ó, os Estados Unidos foram 170 passes para frente, tá? Equador 147, Alemanha 158, a Espanha ontem, ó, vamos lá. O Irã teve 118, um a menos que o Brasil. Isso é absurdo, não pode ser, isso não pode acontecer, tá? Egito 123, Bélgica 143, Uruguai 154, Espanha 174. Então a Espanha foi a que mais deu passe para frente, seguido dos Estados Unidos e Turquia, tá? Então a Turquia teve uma massa de passe para frente. Se a gente for olhar ali algumas duplas, né? Se pensar, a dupla do Haiti teve 38 passes para frente, tá? Então vamos aqui pegar a seleção do Haiti. Olha lá, tava bem aqui do lado, ainda bem, né? Então eu vou pegar aqui rapidão, né, o vídeo para te lembrar de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar aí com seus amigos naquele grupo de WhatsApp. Compartilha também no Instagram. Compartilha para que a gente possa alcançar mais pessoas e continuar trazendo esse tipo de análise sem achismo, análise com dados e fatos, tá? Então vamos lá seguir agora com o nosso vídeo da análise. Né? A dupla do Haiti, né, o Haiti teve 114 passes, tentativa de passe, 5 a menos que o Brasil. Porém, a dupla do Haiti era o 10 e o 17. Vamos lá, o 10 e o 17. O 10, o Bellegarde teve 19 passes. Já é quase mais do que, já é quase igual a todos os meias que jogaram pelo Brasil, que eram 20 passes, né, a conta que a gente fez. 20 passes. O outro do Haiti era o 17, 19. Então tomando de 38 passes. E a porcentagem muito alta de acerto aqui, ó, desse aqui, 19 passes, acertou 17. Esse aqui já errou mais, 19 passes, acertou 12. Mesmo assim foram muitas tentativas de passe para frente. E quando você tenta mais, você tende a acertar. E às vezes esses passes progressivos, né, aqueles que se erram, são aqueles que podem ir para a área. O Brasil não teve nenhum passe inteligente, tá? Eu sei que quem tá vendo aqui os vídeos tem visto eu falar muito sobre isso. Passe inteligente é aquele passe vertical para a área que tem condições de gerar um remate, tá? Não é no caso aquele passe do Bruno Guimarães, né? Que para mim ele se livrou da bola, não foi aquela coisa, eita, vou achar o passe pro Vini, não. Ele se livrou da bola, ali foi um reflexo, ele tupa. Beleza. Aquele não é um passe inteligente por quê? Porque o Vini, quando recebe a bola, ele não tinha condições de rematar. Não era um passe de remate. O Vini teve que dominar, partir para cima, driblar e rematar. O passe inteligente é aquele que vai direto para uma condição de remate. Mas o cara não precisa nem dominar, que foi o caso do passe do Brahim Dias para o atacante qual é o nome dele? O Saibari, tá? Então, aquilo é um passe inteligente, passe que é vertical em direção à área, que daria condição de rematar. E o Brasil não teve nenhum. Nenhum dos meias do Brasil teve capacidade de gerar um passe vertical que gerasse um remate para o Brasil. Tá? Isso é absurdo. Tá? Isso é muito grande. Então, a gente precisa entender que o Brasil precisa realmente melhorar o meio. Todo mundo viu ali na parte subjetiva, na análise tática, na análise técnica, que o Brasil não criou e os meias não foram criativos. E agora estamos vendo aqui em dados. Né? Tipo, pode abrir aqui algum outro jogo, tá? Vamos ver aqui. Vou pegar mais alguma seleção que a gente pode achar um absurdo. O Canadá. O Canadá, não vai pegar algum jogo mais... deixa eu ver aqui. O Irã. O Irã teve 24 passes. Os dois meias do Irã. Né? O Irã jogou contra o... Vamos achar o Irã aqui. O Irã foi um dos últimos jogos agora, né? Irã e Austrália. Deve estar por aqui. Porto, Tunísia,
Japão, foi um dia desse de noite, então deve estar mais aqui na frente. Austrália, está aparecendo Egito, Irã. Vamos lá. Temos aqui o 6, né, mais centralizado, do Irã. Quem era o outro? Eu tenho aqui o 6 e o 14, tá? O 14, em outros gráficos, mostra o 14 mais por dentro. Então vamos lá. O Irã tentou o 118, um a menos que o Brasil, tá? Um a menos que o Brasil. E aqui do Irã, o 6. Foram 14 passes para frente. Só o 6 teve mais passes do que os dois brasileiros. Ah, mas os zagueiros teve 11, o zagueiro teve 9. Aqui, ó, os zagueiros das outras equipes, 11 e 15. Tá. Então, os zagueiros não construíram e nem os volantes construíram. Então temos que entender ali o que é que está ruim de fato. Se é a ideia do Ancelotti que não está funcionando, se os jogadores que estão sumindo, se os jogadores que estão, são jogadores de Premier League. A Premier League é muito arrumadinha. Eu falo isso várias vezes. Eu acho que a Premier League, né, é um dos campeonatos mais fáceis de se jogar do mundo. Sabe por quê? Porque as equipes são tão bem organizadinhas, fica ali sobre as linhas balançando, que quem está por trás jogando fica mais fácil. Passe, e aí um passo para frente. Passe para frente. Assistam os jogos da Premier League, é sempre esse padrãozinho. As equipes bem organizadinhas facilita para os outros jogar. Facilita muito para os outros jogar. É diferente quando você tem algum tipo de bagunça tática que dificulta o jogo. Na Premier League não. Na Premier League, para mim, como eu vejo como analista e como eu vejo muitos jogos da Premier League, para mim é um dos campeonatos mais fáceis de se jogar. E é por isso que muitas vezes alguns jogadores se destacam lá na Premier League e depois não vem para a seleção se destacar também. Não quero falar mal do Bruno Guimarães, mas é um dos casos, tá? Um dos casos do Bruno Guimarães. Se você for olhar, e é por que a Inglaterra não se dá bem em grandes jogos? Se todos os jogadores da Inglaterra jogam lá na Premier League, por causa disso, é muito organizadinho. E aí quando você vai para alguma seleção contra alguma seleção que não fica naquele balancinho bonitinho, acaba quebrando as ideias, tá? Então, vamos olhar mais uma seleção aqui, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia não tem condições. A Nova Zelândia foi contra quem? Foi contra o próprio Irã. Vamos lá. Se os meias do Brasil não conseguem criar melhor do que os meias da Nova Zelândia, estamos realmente falidos de meias, tá? Vamos lá, Nova Zelândia, os meias são o 6 e o 8. O 6, o Bell, 13 passes, /10, tá? E o 8, o Stamenik, com 15, /12. E aí a gente não tem como ficar defendendo, né? Se você pensar que um dos meias da Tchequia, tá? Um dos meias da Tchequia teve 8 passes, tá? 8 passes, teve mais passes do que o do Brasil. Aqui no Brasil teve 6, teve 5. Então a Tchequia empatou, na verdade, com o Brasil. A Tchequia teve 11 e o Brasil também teve 11. Então a Tchequia nem perdeu para o Brasil. O Brasil ficou em quarto ou quinto ali, pior. Eu acho que eu errei aqui em algum dado, eu botei 13 no Brasil, mas na verdade foram 11, né? Então, a gente vai percebendo aqui que outros, se a gente for pegar qualquer outro país, Bósnia, é absurdo, a gente não pode perder para essas seleções. O Brasil não pode ficar atrás de seleções como a Tunísia. O último jogador da Tunísia teve 27 passes. 27 passes para frente. Tá. Aqui já está até pertinho aqui a Tunísia. Vamos lá, Tunísia. O meia teve 27 passes para frente. O outro aqui, ó, esse aqui deve ser um zagueiro. Vamos subir lá na formação aqui da Tunísia. Então temos aqui o 17 aqui, né? Eu coloquei aqui da Tunísia o 17, tá? E o 10, tá? Eu coloquei o 10 também. Às vezes precisa de um segundo, né? Como eu falei, precisa de um segundo, tá? Para não ficar, a gente comparar 2 contra 1. Mas se a gente for pegar de novo aqui, a tentativa de passe foram 116, 3 a menos que o Brasil, tá? E aqui temos Tunísia, o 17, 14 passes, mais do que a dupla brasileira, tá? E o 10 que eu coloquei aqui, o 10 teve 27 passes. Então tem várias seleções que os maiores passadores tiveram 23, 27, 30. O melhor passador do Brasil foi o Douglas Santos, né, que ainda foi muito bem nessa situação, foi 20 passes. Temos o Pedro com mais de 30 passes. Então a gente precisa de fato melhorar a formação dos meias. Isso não é só a formação brasileira, a gente percebe, a gente já vem falando disso há algum tempo. Melhorar a formação dos meias. Não estamos criando mais meias como antigamente. Até os volantes que deveriam criar mais, ou seja, baixar para poder criar, já não são mais tão feitos, né? Aí tem alguma geração aí com o André, com o Martinelli, com o João Gomes, que possa vir para a próxima
para próximas Copas, né, para o próximo ciclo, né? O Papi Guimarães talvez pode continuar, mas ainda tem que melhorar a situação e talvez o modelo de jogo não esteja ajudando, mas algum meia vai ter que baixar para ajudar e vai ter que gerar mais passe. Quem vai ser? Se vai ser o Danilo, se vai ser o Bruno Guimarães, se vai ser o Fabinho, se vai ser o Ederson, se vai ser o próprio Casemiro, não sei. O Ancelotti vai ter que dar um jeito de achar quem será essa salvação. Ou o Lucas Paquetá, né, que faz isso como 8 ali no Flamengo. O que a gente não pode aceitar é que o Brasil, que a dupla brasileira, fique com uma quarta pior da Copa do Mundo, tá? Até o momento. Então, voltando mais uma vez. A gente aqui fala muito de dados, né? Não é o achismo, tá? Então são os dados que a gente mostra aqui. A gente podia ficar aqui clicando de janela em janela aqui para mostrar, olha lá, que o Gravenberch teve 12, que o Reijers, que jogou um pouquinho mais à frente, teve 7, mas quem era a dupla da Holanda aqui? Vamos ver rápido aqui. O 21 e o 14, o Reijers e o De Jong. O De Jong teve 15, maior que a dupla do Brasil também, tá? E se for pegar os zagueiros, o Van de Ven teve 10, parecido com um dos zagueiros do Brasil, o Van Hecke 16 e o Van Dijk 17. Então criaram mais que os zagueiros do Brasil. Então o problema não é porque que os zagueiros estavam criando, o problema é que os mesmos de fato não estavam criando. Vamos clicar aqui em outra aleatória, outra aba aleatória. Estados Unidos, né? Estados Unidos, deixa eu olhar aqui, o 17 e o 4, né? Contra o Paraguai, que foi uma das piores, 14 e 16. O 17 e o 4, o 17 o Tillman 15 e o 4 o Adams 20. O Adams teve mais do que os 3 meias titulares do Brasil. Já o Paraguai, que foi o Enciso, né, eu acho, eu esqueci agora os números, deixa eu voltar lá, para ver quem foi. 14 e 16. 14 e 16. O Cubas 7 e o 16 2. Então, aqui dando 9, né? E eu falei, foi uma das piores dessa primeira parte aqui que a gente fez esse recorte, tá? Então a gente espera que o Brasil melhore, a gente espera que a Ancelotti crie alternativas para melhorar essa situação, porque senão a bola não vai chegar limpa na frente, não vai achar os jogadores entre linhas para que avancem, então não vai achar nossos sistemas em boas condições, e assim nós precisamos dessa situação para que possa melhorar de fato a seleção brasileira e a gente possa chegar no nosso tão sonhado Hexa, tá? Então se você gostou, não esquece de deixar aí o seu like, compartilha com seus amigos que podem gostar desse tipo de análise, tá? E se inscreve no nosso canal, porque vai ter muito mais análise de dados da Copa do Mundo e dos campeonatos brasileiros, Série A, Série B, Série C também. Eu também faço análise de dados da Série C. Fazemos análise de dados do mundo e de jogadores. Então, segue nosso canal aí que vai ter muita análise de dados e por vezes também análise técnicas e táticas, tá? Um abraço, até a próxima.